Olá a todos, tudo bom? Apresento como Cleison, juntamente com meus colegas aqui presentes, Eugênio, Tuan, João Vitor, Sérgio, Daniela e Cláudio, ficamos responsáveis por apresentar o seminário com o tema nucleotídeos, isso é, o estudo sobre as estruturas constituintes do DNA. Os nucleotídeos são constituídos por três componentes básicos, sendo eles um grupo fosfato, uma pentose, que no caso pode ser um açúcar com 5 carbonos, e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada pode conter um ou dois anéis de átomos de nitrogênio e pode ser classificada ou dividida em duas partes. A aspirimidina, que é um anel com 6 átomos, contendo carbono e nitrogênio, que no caso podem formar a citosina, tinina e uracila, e a purina, que é um anel de 6 átomos fusionado a um anel de 5 átomos, formando assim a adenina e a guanina. E os derivados dessas formações é o DNA e o RNA. Os ácidos nucleicos nada mais é do que ácido desoxirribonucleico, que é respectivamente o DNA, e o ácido ribonucleico, o RNA, como já foi dito anteriormente. A função desses ácidos é armazenar toda a informação genética dos seres e também transmitir ou repassar essas informações, que no caso é através dos espermatozoides e dos óvulos. Os nucleotídeos de uma mesma fita de DNA são unidos entre si para formar os esqueletos de açúcar de fosfato. A ligação fosfodiéster é covalente, da qual um determinado grupo de fosfato une um carbono da fita 5 da pentose e um nucleotídeo com o carbono 3 da pentose, do carbono adjacente. Já as ligações entre fosfato tornam-se antiparalelas entre si. A extremidade 3 da linha de uma fita sempre será constante com a extremidade 5 da fita oposta. Nucleotídeo e sua estrutura. Nucleotídeos são compostos por pelo menos um grupo de fosfato. Esses fosfatos se ligam no carbono da pentose e são derivados do ácido fosfórico. O fosfato confere ao nucleotídeo carga negativa, além de possuir função estrutural. Ele liga-se à pentose presente em um outro nucleotídeo, permitindo assim que os nucleotídeos se liguem entre si e formem a cadeia polinucleotídica. Alguns nucleotídeos, como o ATP e o GTP, possuem 3 moléculas de fosfatos ligadas ao carbono da pentose. A pentose é um açúcar composto por 5 átomos de carbonos ligados, formando uma cadeia fechada. Os açúcares presentes nos ácidos nucleicos possuem, assim como o fosfato, função estrutural, ligando-se o fosfato para formar uma cadeia de nucleotídeos. Além de se ligar à molécula do fosfato, a pentose se liga também com a base nitrogenada. São duas pentoses diferentes que constituem os ácidos nucleicos. Estrutura dos ácidos nucleicos. O ácido desoxirribonucleico, ou simplesmente DNA, ele foi isolado e caracterizado pelo cientista Frederick Michels em 1868, onde foi isolada uma substância denominada como nucleio. Isto porque foi uma substância extraída no núcleo das células. Anos depois, foi descoberto por ele o ácido desoxirribonucleico, como dito, simplesmente o DNA, sendo ela responsável por carregar as informações genéticas de um indivíduo. Essa descoberta, aliado com os outros estudos de cientistas, deram suporte para que o cientista James Watson e Francis Crick elaborassem o DNA. A estrutura que hoje conhecemos do DNA foi classificada pelos cientistas James Watson e Francis Crick, sendo uma estrutura de modelo tridimensional, possuindo duas faixas de DNA helicoidais, enroladas em torno do mesmo eixo para formar dupla hélice, sendo constituída por genes. A molécula de DNA é caracterizada principalmente por sua estrutura longa e flexível, sendo ela encontrada no núcleo da célula. Também é de sua característica ter seu formato em uma escada em caracol, onde possui várias repartições essas que podem ser denominadas como degraus,
no qual são compostos de bases de nitrogênio do nucleotídeo, como também fibras sendo compostas por fosfórico em açúcar ligados. Isso caracteriza o seu formato helicoidal. Os nucleotídeos são moléculas compostas por pentose, uma molécula de ácido fosfórico e base nitrogenada. Aqui, como podemos perceber, tem exemplificação bem explicativa de uma molécula de DNA. Aqui, esses corrimões de uma escada são as bases, com esqueleto de açúcar e sulfato, e as suas repartições são as bases de nitrogênio, sendo elas citosina, guanina, adenina e timina. Essas moléculas ligam de acordo com a sua interação. Tipo, a adenina vai ligar com a cadeia do outro lado quando for timina, da mesma forma que a citosina vai ligar com a guanina. E a molécula de RNA é uma molécula mensageira, responsável por transmitir a herança genética daquele determinado indivíduo. Ela vai repartir e vai gerar uma célula praticamente idêntica. Química dos ácidos nucleicos. O DNA, como formação genética, depende em parte da sua estabilidade inerente, ou seja, o DNA responsável por repassar as informações à posteridade, ele precisa de ter as moléculas bastante sólidas para que não possa haver o corrompimento dessas moléculas e passar uma informação genética de forma corrompida, havendo assim doenças para o indivíduo. As transformações químicas que ocorrem geralmente são muito lentas na ausência de um catalisador enzimático. Processos como carcinogênios e envelhecimentos podem estar intimamente ligados ao acúmulo lento e irreversível da alteração no DNA. Adiante serão examinadas as propriedades químicas do DNA e algumas dessas tecnologias. Os ácidos nucleicos são macromoléculas de natureza química, formada por nucleotídeos, grupamento fosfórico, glicídios e bases. Essas macromoléculas de elevada massa molecular se fazem presentes no material genético contido nas células de todos os seres vivos. O RNA, ou ácido ribonucleico, e o DNA, ácido desoxirribonucleico, são variações de ácidos nucleicos, considerando a estrutura primária. Os ácidos DNA e RNA podem ser vistos como uma cadeia linear composta de unidades químicas simples chamadas nucleotídeos. Um nucleotídeo é um composto químico e possui 3 partes. Um grupo fosfato, como já foi dito antes pelos colegas, uma pentose de 5 carbonos e uma cadeia de base nitrogenada. Quando o DNA inativo é isolado e submetido a valores de pH extremo ou em temperaturas acima de 80 graus, a molécula sofre uma mudança física e com isso ocorre a desnaturação ou fusão da dupla hélice, ou seja, a separação, que é o rompimento das ligações de hidrogênio entre os pares de bases e as bases empilhadas, que causa o desenrolamento da dupla hélice, formando assim 2 cadeias simples. Essa desnaturação pode ser total ou parcial, e, no entanto, nenhuma ligação covalente do DNA é rompida. Já o processo inverso, ou seja, a renaturação da molécula do DNA, é realizado quando o pH ou a temperatura retorna para a faixa em que a maioria dos organismos vivem. Sendo assim, os segmentos desenrolados das cadeias espontaneamente se enrola ou pareia novamente, formando o duplex intacto. E cada espécie do DNA apresenta um ponto de fusão próprio, ou seja, de acordo com a sua espécie, ele vai exigir maior ou menor temperatura para poder ocorrer a fusão. Quanto maior os pares de guanina, citosina, com 3 ligações de hidrogênio, é necessário maior quantidade de calor para desnaturar, em comparação com o pareamento de anina-tinina, com 2 ligações de hidrogênio.
essa imagem bem ilustrativa nos mostra o passo a passo dessa desnaturação e a rematuração. A gente tem a dupla hélice. A partir do momento que ela é aquecida, ela vai começar a desnaturar até ficar parcialmente desnaturado, e quando se mais aumenta o calor, ela vai se desnaturando até 2 fitas separadas. E aí, quando se começa a resfriar, até voltar à temperatura normal desse DNA que vive, né? Ela vai se pareando até anelar e voltar a ser a dupla hélice. E o fato de 2 cadeias de DNA parearem uma com a outra pode ser usado para identificar sequências de DNA semelhantes em espécies distintas, ou até mesmo no genoma de uma mesma espécie, sendo que a taxa de pareamento é afetada principalmente pela temperatura, mas também pode ter interferência pelo comprimento, pela concentração de fragmentos, pela concentração de sais e mistura, e pelas propriedades da própria sequência, mas principalmente a temperatura. Sendo que em temperaturas muito baixas, as sequências podem parear improdutivamente e interferir com o alinhamento geral das cadeias complementares, e em temperaturas muito altas, ela favorece a desnaturação. E organismos diferentes, em geral, têm muitas proteínas e RNAs com funções semelhantes e, frequentemente, estruturas semelhantes. Quanto mais próxima a relação evolutiva entre 2 espécies, mais facilmente do DNA hibridizar. E aí na imagem a gente vê um exemplo dessa hibridização. Se tem 2 linhagens, não muito separadas, dentro da sua cadeia evolutiva, a partir do momento que elas são aquecidas para ocorrer a total desnaturação, formando cadeias simples, elas são misturadas e resfriadas. E aí no final desse processo, tem 2 amostras, tanto da primeira linhagem quanto da segunda linhagem, mas também vai ter a amostra híbrida da linhagem que irá se formar. Outras funções dos nucleotídeos. Além de suas funções como subunidades dos ácidos nucleicos, os nucleotídeos têm uma variedade de outras funções em cada célula, como carregadores de energia, componentes de cofatores exigmáticos e mensageiros químicos. Os nucleotídeos carregam energia química nas células. O grupo fosfato ligado covalentemente na hidroxila 5' de um ribonucleotídeo pode ter de 1 a 2 fosfatos adicionais ligados. As moléculas são conhecidas como nucleocídeos mono, di e trifosfato. Os 3 fosfatos geralmente são rotulados como alfa, beta e gama. A hidrólise dos nucleotídeos trifosfato produz energia para redirecionar muitas reações celulares. O ATP é, sem dúvida, o mais amplamente usado em algumas reações. Os nucleotídeos trifosfato também servem como percussores ativados na síntese do DNA e do RNA. A estrutura do grupo trifosfato é a responsável pela energia liberada durante a hidrólise do ATP e de outros nucleotídeos trifosfato. É possível observar na figura a estrutura geral dos nucleocídeos 5' mono, di e trifosfatos, sendo representado pelas iniciais NMP, NDP e NTP, e os rótulos alfa, beta e gama, na parte superior esquerda. Nucleotídeos da adenina são componentes de muitos cofatores exigmáticos. Uma série de cofatores exigmáticos que servem a uma ampla gama de funções químicas inclui a adenosina como parte de suas estruturas. Elas não são estruturalmente relacionadas, exceto pela presença de adenosina. Em nenhum desses cofatores, a porção da adenosina participa diretamente da função principal, mas a remoção do nucleocídeo, em geral, resulta em uma redução drástica da atividade do cofator. Mas por que a adenosina é usada nessas estruturas? Bem, a resposta nesse caso pode envolver uma forma de economia evolutiva. Certamente, a adenosina não é a única que contribui para a quantidade de energia potencial de ligação, e a sua importância não está tanto em alguma característica química especial, mas sim na vantagem evolutiva de usar um composto para múltiplas funções. Uma vez que o ATP se tornou a fonte universal de energia química, foram desenvolvidos sistemas para sintetizar o ATP em maior quantidade do que outros nucleotídeos.
Por ser abundante, se torna a escolha lógica para incorporação em uma ampla variedade de estruturas. A economia se estende à estrutura da proteína. Um domínio proteico único que se liga à adenosina pode ser usado em enzimas diferentes. Tal domínio, denominado cavidade de nucleotídeos, é encontrado em muitas enzimas que ligam ATP e cofatores nucleotídeos. Um exemplo de coenzima que contém adenosina é a coenzima A, essa estrutura que podemos observar na imagem, onde a porção de adenosina está sombreada em cor salmão. Alguns nucleotídeos são moléculas reguladoras. Células respondem ao seu ambiente por receberem avisos dos hormônios ou outros sinais químicos externos. A interação desses sinais químicos intracelulares, primeiros mensageiros, com receptores na superfície das células, muitas vezes leva à produção de segundos mensageiros dentro das células, os quais, por sua vez, conduzem mudanças adaptativas no interior da célula. Muitas vezes, o segundo mensageiro é um nucleotídeo. Um dos mais comuns é a adenosina 3,5-monofosfato cíclico. Também pode ser chamado de AMP cíclico ou CAMP. Essa estrutura que podemos observar na imagem abaixo. Ele é formado a partir de ATP em uma reação catalisada pela adenililciclase. O AMP cíclico exerce funções reguladoras em todas as células fora do reino vegetal. E assim chegamos ao final do nosso seminário, com o intuito de repassar um pouco do conhecimento adquirido através do estudo do assunto. Agradecemos a todos pela atenção, em especial ao professor Marcos e à monitora Poliana por ter nos ajudado. Até a próxima.